Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Vamos repetir novamente nosso tema. Todo mundo junto, nós já ensaiamos bastante. Juntos em Cristo fortalecemos nossa família. A nossa divisa, Romanos 12, 5. Assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Amém. A carta de Paulo aos Romanos, ela é certamente conhecida por todos como o maior tratado teológico escrito pelo apóstolo Paulo. É o manifesto cristão. É o Evangelho segundo Paulo. E nessa carta o apóstolo Paulo tratou da tragédia do pecado, da redenção realizada por Cristo na cruz, da salvação pela graça, da justificação pela fé e da glorificação da nossa nova vida em Cristo Jesus. Também tratou do propósito soberano de Deus sobre o povo de Israel, falando do passado no capítulo 9, do presente no capítulo 10 e do futuro no capítulo 11. E a partir do capítulo 12, Paulo vai mostrar que a evidência de um salvo, a evidência de um crente, a evidência de uma igreja é o seu relacionamento nas mais diversas áreas. Diga comigo assim, relacionamento. Primeiro Paulo vai falar ali, capítulo 2, versos 1 e 2, sobre o nosso relacionamento com Deus. Depois Paulo fala, no livro de Romanos, sobre o relacionamento conosco, com a gente mesmo, a nossa autoimagem. Depois Paulo fala o relacionamento uns com os outros, amar sem hipocrisia. Depois Paulo fala que nós devemos amar e nos relacionar com os nossos inimigos. E no capítulo 13 ele vai mostrando a relação que nós temos com as autoridades constituídas. E então nos capítulos 14, 15 e 16, como você se relaciona com irmãos seus, mas que pensam diferente de você em alguns aspectos secundários. Não nos aspectos essenciais, viu, meus irmãos? Porque se alguém pensa de forma diferente nas coisas essenciais, realmente devemos ver se esse irmão é um cristão, se está firmado na palavra. Bom, mas eu quero dizer a vocês nessa noite que uma frase que Paulo usa resume, penso eu, a questão dos relacionamentos. A frase é uns aos outros. Vamos repetir? Uns aos outros. É na interação dos relacionamentos que há crescimento. Pastor Carlos tem sido um crítico ferrenho aqui, domingo após domingo, dos desigrejados, aquelas pessoas que falam, não, eu vou ficar na minha casa, eu não preciso de frequentar uma igreja local. Mas não tem como nós sermos discípulos de Jesus sem nos relacionarmos. Qual o nome da nossa igreja, meus irmãos? Não, mais alto. Tem uma fachada bem grande ali na frente. Comunidade Batista do Bueno. Então não tem como nós fazermos parte dessa igreja local somente vindo nos cultos, cantando, ouvindo a palavra e voltando para nossas casas. É necessário nos relacionarmos. Para isso, nós temos criado os grupos de discipulado e cremos que Deus já está fazendo que esse relacionamento seja estreitado, que nós possamos ajudar uns aos outros, dar suporte uns para os outros, trabalhar um no caráter do outro, sermos tratados, porque é nos relacionamentos que nós crescemos,
É nos relacionamentos que nós nos tornamos parecidos com Cristo. É nos relacionamentos que o fruto do Espírito é gerado dentro de nós, nas suas mais diversas facetas. Não tem como você falar, Senhor, me torne uma pessoa com mais paciência, e se isolar. Não. O que Deus faz? Ele vai colocar na sua vida um irmão e uma irmã que vai te testar de todas as formas a sua paciência. É assim que Deus trabalha. O domínio próprio. Tem hora que dá vontade de você avançar no pescoço, né? Mas como é que você vai trabalhar o domínio próprio? Se relacionando, a ter amor, amabilidade. Então é no relacionamento, fala comigo. São nos relacionamentos que Deus trabalha na minha vida. Por isso nós estamos tratando, durante todo esse mês de maio, o mês da família. O pastor Carlos vem pregando domingo após domingo. Hoje de manhã o irmão Renê pregou sobre algumas facetas da mutualidade. Eu achei interessante que no primeiro dia que nós fomos reunir com nossa família ali no nosso culto em casa, a primeira coisa que eu perguntei no primeiro texto, que era sobre amor, né? Perguntei para o Pedro Rafael, para a Renata, falei, o que significa mutualidade? E eu me surpreendi, o Pedro Rafael respondeu assim, o significado ao pé da letra. Eu falei, nossa, está melhor que eu. Eu tive que olhar no dicionário para entender. Mutualidade é reciprocidade, é uma troca recíproca, é uma cooperação mútua. E algumas facetas da mutualidade nós estamos aprendendo nesses domingos, nesse mês da família. A Renê hoje de manhã pregou sobre orar uns pelos outros e algo muito difícil, confessar os pecados uns para os outros. A Bíblia nos diz, confessai os vossos pecados uns para os outros para serdes curados. É difícil. E o nosso tema dessa noite também não é fácil. O pastor Carlos me incumbiu dessa missão. O tema dessa noite é admoestar uns aos outros. Difícil, mas importante que se pratique na família. Nosso texto base está lá em Romanos, capítulo 15, verso 14. Romanos 15, verso 14. Os irmãos vão conseguir projetar. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler em 3 traduções da Bíblia. Na primeira, na Almeida Revista e Corrigida, diz assim: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Na Nova Versão Transformadora, meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade. Conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. E, por último, na Nova Versão Internacional, na NVI, meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Então, nós vimos essas 3 traduções, onde a palavra admoestar, ela aparece como admoestar, como ensinar, como aconselhar. Poderia ser traduzido também como advertir. A ideia da palavra no original grego, nouteten, é apelar à mente onde está presente uma oposição. É colocar na mente. É instruir, exortar, aconselhar alguém, levando a pessoa a refletir e mudar na sua forma de pensar e agir.
Paulo sabia que essa faceta da mutualidade era muito importante para a igreja. E relacionamentos saudáveis, meus irmãos, são relacionamentos onde existe o confrontamento. A Bíblia é um livro de confrontamento. O relacionamento, para ele ser saudável, para que haja crescimento nas nossas casas, na nossa igreja, no nosso relacionamento, é necessário muitas vezes um confrontamento, onde as divergências são esclarecidas através de um diálogo maduro e amoroso. São nos relacionamentos que os pontos de vista muitas vezes se chocam. E eu gosto de falar isso, que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. E eu gosto de usar também esse exemplo, eu uso muito lá na empresa, quando eu vou estar conversando com os colaboradores, que nós não somos donos da verdade. A nossa verdade, ela nunca é completa. Sempre a nossa verdade, ela é parcial. Somente Deus conhece, em determinado assunto, em determinado ponto, aquela verdade completa. Porque somente Ele tem as ferramentas para julgar todos os pontos de vista, para entender todos os lados, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, nós não somos. Então eu gosto de usar esse exemplo. Imagine uma janela aqui, voltado, e do lado de fora existe um campo. Então é o seguinte, estão imaginando? Janela, né? Aquelas janelas de fazenda que a gente abre assim. E do lado de fora existe um campo, e eu estou aqui, e o meu campo de visão, eu estou olhando aqui. E o Paulão está de cá, né, Paulão? Olhando aqui. Nós dois estamos olhando a mesma janela. Ficamos ali observando aquela paisagem, e eu vou falar para o Paulo, gostei muito daquela visão, porque eu vi um campo muito verde, muito lindo, só que eu senti falta, não tinha árvore naquele campo. O Paulo falou, não tinha sim, tinha 2 árvores plantadas lá, eu vi árvores frondosas, grandes, eu falei, não tinha. Eu fiquei olhando mais de meia hora para aquela janela e não tinha nenhuma árvore. O Paulão falou, eu também fiquei olhando, e tinha 2 árvores lá. Por quê? Porque o meu ponto de vista me permitia somente ver parte da verdade, parte da paisagem. Muitas vezes, nos nossos relacionamentos, queremos impor o nosso ponto de vista como sendo a verdade universal. E não escutamos a forma que o outro enxerga aquela situação. Pode ser que ele nos convença que nós estamos realmente equivocados. E essa faceta tão difícil da mutualidade, de admoestar uns aos outros, ela tem cada dia mais se perdido, ela tem cada dia mais deixado de lado, ou quando feita de uma forma errônea. Por quê? Porque nós não queremos confrontamento, não queremos desgaste, não queremos a fadiga. Então nós vamos deixando as coisas acontecerem. Como dizia o poeta, deixa a vida me levar, vida leva eu. E para que nós possamos amadurecer, nós precisamos de admoestar uns aos outros. Mas nós temos que fazer isso conforme a Bíblia nos instrui. Olha esse texto que nós lemos em Romanos 15, 14. Antes de nós admoestarmos os nossos irmãos, os nossos familiares, a Bíblia nos dá alguns pré-requisitos. Ela diz que nós devemos estar cheios de bondade e cheios de todo conhecimento. Então, a motivação do nosso coração, ela tem que ser analisada. Examine-se o homem a si mesmo. Quando nós vamos chegar no irmão com uma palavra de exortação, para que haja mudança, nós temos que avaliar o que está nos motivando a fazer isso. Realmente é para o crescimento daquele irmão? Para o crescimento daquele familiar? Ou será que tem algum outro intuito nos nossos corações?
A Bíblia declara que nós devemos estar com o coração cheios de bondade e com todo o conhecimento. Qual conhecimento é esse, meus irmãos? Da palavra. Não tem como aconselhar se não for baseado no que a Bíblia diz. Como eu disse aqui, a nossa verdade ela é parcial. Mas a Bíblia é a verdade completa. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus. Como eu disse aqui da última vez, nós temos que tomar cuidado, até da forma que nós expressamos o que a Bíblia é para nós. Eu vejo irmãos falando que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra do próprio Deus. E o Verbo se fez carne. Então, todo o conhecimento que nós precisamos para ter esse espírito, para podermos admoestar os nossos irmãos, tem que vir da palavra. Não do que eu acho, não do que eu penso, mas tudo isso tem que estar subjugado debaixo do que a palavra de Deus diz. Mas então agora, como é esse mês da família, eu quero trazer essa mutualidade para o nosso contexto familiar. Fica, não sei, parece que fica até mais difícil, né? Quando vamos exortar, ou confrontar, ou conversar um assunto delicado com algum familiar, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. E nós temos que pedir, em nome de Jesus, vamos sair daqui instruídos, pedir a Deus que nos dê capacitação, porque não podemos, meus irmãos, abrir mão dessa mutualidade. Não podemos desistir daqueles a quem nós amamos. Muitas vezes vemos pessoas se afundando em vícios e você se cansa e diz assim, eu desisto, eu não vou falar mais nada. Que o Senhor renove nessa noite o seu ânimo, a sua força. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. Deus pode te usar como instrumento para mudar a vida dessa pessoa. Como nós dissemos aqui, a origem dessa palavra é colocar na mente. E através da ajuda do Espírito Santo, você pode ser instrumento para colocar na mente daquela pessoa juízo. Lembro da minha avó falando, menino, você tem que ter juízo. E muitas pessoas dos nossos meios têm perdido o senso. Então, a primeira coisa que nós devemos deixar claro que a mutualidade não se aplica a fazer com que todos da família pensem uniformemente. Não é um chamado para todos pensarem de uma forma igual. Isso seria uma agressão à individualidade. Na família, é importante que haja espaço para exercer a individualidade. Não confundamos com individualismo. Individualidade refere-se às características únicas e distintas de uma pessoa. É a soma das qualidades, dos traços, das habilidades, dos pensamentos, dos sentimentos e do comportamento que tornam a pessoa única. Como eu disse, nós não podemos impor a nossa vontade dentro das nossas casas. Temos que respeitar a individualidade, as características. Por quê? Porque é nessa multiforme sabedoria que Deus colocou nas nossas casas que nós somos um todo com mais força, fortalecendo as nossas famílias. Eu achei interessante, nós fizemos uma viagem e para que essa viagem ocorresse tudo bem, e nem foi algo assim discutido, você vai ficar com esse papel, foi algo tão natural. Então, Pedro Rafael, meu menino mais velho, ele ficou responsável por ser o nosso tradutor oficial, Guilherme. Se ele não desse conta de comunicar, eu nem comia. Eu falei, você vai ficar responsável, meu filho. E ele assumiu esse papel, mas também ele começou a nos orientar ali a andar, porque a gente andava muito de metrô, e eram muitas linhas, e muitas vezes era confuso as estações.
E ele tomou frente, e ele foi aquele que ia nos orientando, nos guiando naqueles caminhos, e graças a Deus não nos perdemos nenhuma vez, não perdemos horários. E ele olhando ali no Google Maps e tomando a iniciativa. Eu ficava mais por conta de cuidar do Henrique, e de vez em quando, tadinho, tinha que carregar ele. Eu ficava mais por conta de pagar as coisas, né, Paulão? E a minha esposa, ela cuidava de toda a logística, onde a gente ia dormir. Eu nem sabia onde que eu ia dormir na próxima vez. Ela alugou tudo e tomou conta de tudo. Então, cada um se manifestou de uma forma, e nesse todo a viagem foi maravilhosa. Deus nos levou e nos trouxe, não tivemos nenhum imprevisto. Mas imagina se a gente quisesse controlar tudo isso, dominar, e a nossa vontade fosse, eu gosto que faz assim, assim, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, anularíamos a individualidade de cada um. Então, pais, mães, respeita a individualidade dos seus filhos, as características únicas. Nós sabemos que cada filho é diferente um do outro. Muitas vezes o que vale para um já não funciona para outro, né? Não é isso? Quem tem mais de 2 filhos aqui? Levanta a mão. Pode ficar com a mão levantada. Quem tem mais de 3 filhos aqui? É diferente? Cada um é diferente do outro, minha irmã? Sim, né? Somos seres únicos. Deus nos criou de uma forma peculiar, único. Então, a abordagem que nós usamos para um não é a abordagem que nós vamos usar para outro, mas para isso nós precisamos buscar sabedoria vindo do Senhor e na sua palavra, para que nós possamos instruir os nossos filhos no caminho correto. O segundo ponto dessa mutualidade dada por Deus para a nossa família: corrigir o erro de quem está seguindo um caminho errado aos olhos de Deus. Como nós podemos aplicar isso na nossa família? Como eu disse aqui, é necessário cultivar um ambiente de amor, de respeito, de apoio e diálogo sincero. Nós só podemos admoestar, exortar o outro que esteja no caminho errado se houver amor e se houver coerência naquilo que nós estamos falando. Não tem como dar certo você ensinar a não ser pelo exemplo. Você ensina pelo exemplo. Não tem como eu admoestar o meu filho, ou a minha esposa, ou o meu cônjuge, ou o meu irmão, ou até mesmo meus pais, abrir os olhos em algum sentido, se primeiro eu não estiver fazendo a coisa da maneira correta. Tem que haver coerência. A Bíblia diz isso. Não tem como você tirar a trave, o cisco do olho do seu irmão, se você não tirar a trave do seu olho primeiro. Então tem que haver coerência naquilo que vamos falar. Francis Bacon disse assim: aquele que dá bons conselhos constrói com uma mão. Aquele que dá bons conselhos de exemplo constrói com ambas. O que dá boa admoestação e mau exemplo constrói com uma mão e destrói com a outra. Então é necessário termos coerência. Se você vai cobrar de alguém um proceder correto, você tem que estar caminhando esse caminho, trilhando esse caminho. Amém? Os irmãos estão comigo aqui? Vocês estão muito silenciosos, eu estou preocupado. É a mesma coisa eu falar para o meu filho assim: olha, você não pode tomar Coca-Cola, porque faz mal para a saúde. Aí a criança olha na mesa, você está tomando Coca-Cola. Como é que você acha que vai ficar a cabeça dela? Espera aí, mas faz mal, mas ele está tomando. Eu não posso, mas ele pode. Há uma incoerência aí. Então, se faz mal e não pode, eu não vou comprar na minha casa. Eu não vou beber, eu vou ensinar pelo exemplo. Eu não consigo ensinar por esse exemplo, tá, meus irmãos? É só um exemplo que eu falei. Até hoje eu não consegui livrar da Coca-Cola.
Mas vamos pensar em alguns exemplos práticos. Vamos pensar num filho que esteja vivendo a homossexualidade. Ou num filho ou numa filha que esteja vivendo ali o vício das drogas. Eu não sei qual contexto familiar você está passando. Mas nós precisamos estar preparados para sermos instrumento de transformação na vida do outro. Amém? Em casos como esse, como podemos aplicar a admoestação? Chega situações que a gente tem que se posicionar. Uma situação nova agora, que eu estava imaginando enquanto preparava essa palavra. Eu falei, imagina se você está numa festa, fez uma festa para o seu filho, para sua filha pequena, chama ali os convidados, seus parentes, de repente chega uma tia sua com um bebê reborn para comemorar o aniversário. Aí ela fala para você assim, você podia deixar eu ir no banheiro que eu preciso trocar o neném. E aí, meus irmãos? Qual vai ser a nossa abordagem? Vocês estão preparados para isso? Para fazer isso em amor, sem ligar para o CAPS já imediatamente e pedir para recolher compulsoriamente? São desafios, né? Seria cômico se não fosse trágico, né? Mas são desafios do nosso tempo. Viver em comunidade. Como seria o nosso enfrentamento em relação a esses casos? Nós devemos deixar claro que a prática é errada aos olhos de Deus. Que esse filho continuará a ser amado, apesar do comportamento. Manter sempre o acolhimento à pessoa e não a sua prática, e manter sempre o diálogo. É amar o errante, mas condenar a sua prática. É acolher o seu filho que está ali, passando por essa dificuldade, mas instruir que aquilo é errado aos olhos de Deus. Não podemos nos calar, meus irmãos. Não podemos desistir. Eu já estou cansado. Já falei tantas vezes, não vejo mudança, eu já desisti. Não abra mão. Deus não abriu mão de você, nem de mim. Ele não nos abandonou. Ele foi até a morte, morte de cruz. Não abra mão do seu filho, não abra mão do seu irmão, do seu cônjuge. Não desista. Deus vai te usar como boca para colocar na mente dele a palavra do Senhor. Amém? Um exemplo claro da falta de confrontamento, nós vemos ali na vida de Ananias e Safira. Quando Ananias, os irmãos sabem a história, eles, naquela igreja de Atos, todos vendiam as suas propriedades e partilhavam entre os irmãos, e eles, para não ficar muito ruim ali na história, falou, vamos vender o nosso campo também, e vamos mostrar para todo mundo a nossa generosidade. Só que eles venderam o campo por um valor e acharam o valor muito alto, falaram, não vamos doar isso tudo não, está muito alto. Vamos recolher um pouco para nós e falar que o campo valeu X. Todos conhecem essa história, amém? Quando Ananias chega para Safira com essa proposta, qual seria o papel da esposa que entende essa mutualidade aqui? Exortar o marido. Isso que você está pensando é errado. Vamos doar tudo aquilo que esse campo valeu, e o Senhor vai multiplicar nas nossas vidas, como Ele tem feito. O que ela fez? Ela foi conivente, cúmplice. O resultado disso foi morte. Os dois morreram. Primeiro Ananias, depois Safira. Não houve esse confrontamento. Um professor de seminário meu me disse uma vez,
que todo casal é cúmplice um do outro. E eu não entendia naquela época. Eu era casado bem novo. Mas se você não confronta, você se torna cúmplice. Se um marido propõe assistir um filme pornográfico junto com a mulher e ela não confronta, de acordo com a palavra de Deus, ela se torna conivente com aquela situação. Se a esposa começa a gastar demais ou marcar uma viagem e gastar muito sem falar com o marido, e o marido não chamar ela, falou, está errado, nossas contas não estão batendo, nossos recursos, não dá para fazer essa viagem, vamos esperar. Ele se torna conivente, e eu aprendi uma coisa, a gente nunca pode reclamar daquilo que a gente permite. Muitas vezes permitimos situações e depois murmuramos, reclamamos, mas não houve ali o freio, o confrontamento, não houve ali a admoestação. Por quê? Porque desgasta, que é cansativo, que traz fadiga. Não estou com paciência não, vamos brigar, deixa quieto, eu vou ficar calado. E assim nós vamos nos anulando e deixando o outro percorrer um caminho errado. Então, o que fazer quando um familiar está num caminho errado? Ore pedindo sabedoria sobre a abordagem. Marque um diálogo amoroso com o errante. Converse com amor, ouça, ministre a palavra, deixe que o Espírito de Deus faça a sua obra. Vamos aqui a alguns exemplos bíblicos de exortação que a Bíblia nos diz. Gálatas 2, de 11 a 14. Pedro estava ali com Paulo, e eles estavam na mesa com os gentios ali, comendo, bebendo, compartilhando a mesa. Mas quando chega alguns judeus, Pedro se afasta da mesa, se recolhe daquele ambiente, para não ficar mal, parecer que ele estava se relacionando com os gentios. E a Bíblia diz que Paulo ali o admoesta com firmeza e veemência, por causa da sua hipocrisia. Segundo exemplo, está lá em 2 Samuel 12, do 1 a 14. Natã, o profeta Natã e Davi. Todos nós sabemos essa história. Davi estava ali passeando no seu palácio, de manhã cedo, ou na hora do almoço, não sei, a Bíblia não fala o horário. Mas ele viu ali, olhou e viu Betseba tomando banho e desejou aquela mulher e mandou chamar aquela mulher no seu palácio. O homem que poderia ter qualquer mulher do reino, se envolveu com aquela mulher casada, teve relações com ela, e nós sabemos que ela ficou grávida. Davi manda chamar Urias, o seu esposo. Fala, Urias, é o seguinte, vou te dar uma folga, pode dormir na sua casa, para que ele coabitasse com a mulher e todo mundo pensasse que o filho era dele. Mas Urias, um homem temente, um homem de caráter, falou, quem sou eu para poder dormir na minha cama enquanto meus companheiros estão na guerra? E foi dormir na praça. Davi, depois de algumas tentativas, viu que não ia funcionar, o que é que ele fez? Mandou Urias para a frente da batalha, para que ele morresse ali em batalha. Então, o pecado foi escondido, ninguém sabia, a esposa estava grávida do marido que já havia falecido, mas de repente chega o profeta Natã para Davi e diz, eu vou te contar uma história. Tinha um homem que tinha muitas ovelhas no seu rebanho, um homem muito rico, e o vizinho dele tinha somente uma ovelhinha, somente ela. E quando ele recebeu convidados na sua casa ali para festejar, ele foi na ovelha do vizinho que tinha uma única ovelha, matou e serviu aos seus convidados. Davi se enfureceu e disse, esse homem é digno de morte. O que Natã fez? Apontou o dedo para o rei e falou, esse homem é você.
E só através desse confrontamento Davi se arrependeu amargamente daquilo que ele tinha feito. A admoestação de Natã leva Davi ao arrependimento, mostrando que a correção pode resultar em restauração e em crescimento espiritual. À luz desses exemplos, vamos citar 5 lições para aplicar à nossa família. Primeiro, não tenha medo de confrontar na sua família comportamentos prejudiciais de algum membro da própria família. Segundo, use sabedoria e sensibilidade ao admoestar. Terceiro, corrija de maneira gentil. Eu aprendi uma coisa: a gente elogia em público, mas exorta no privado. Você vai ganhar essa pessoa. Quando for admoestar, procure não expor seu familiar, seu filho, sua esposa, seu irmão de igreja. Chame no privado. Mantenha padrões éticos e morais claros de comportamento. Esteja disposto a aplicar disciplina quando necessário. Na família, demonstre um compromisso com a santidade e a obediência a Deus em todas as áreas da sua vida. Não desista, meus irmãos. Eu quero ser bem enfático. Nós estamos, nesse mês da família, fazendo o nosso culto familiar. E nós estamos orando por aqueles membros da nossa família que estão distantes do propósito que Deus colocou na vida dele. E Deus nos levantou nesses dias com um clamor pela vida do irmão da Renata, filho da dona Vânia. Um menino, um homem espetacular, inteligentíssimo, que Deus tem um propósito grande na vida dele, nós cremos, né, dona Vânia? Um menino bom, mas muitas vezes se perde em meio aos vícios, em meio às fraquezas, às adversidades desse mundo. Mas nós fizemos um propósito, nós não vamos desistir da vida dele. Nós vamos estar orando. E Deus vai gerar circunstâncias para que colocamos na mente dele a palavra de vida. E eu creio que Deus vai resgatar, porque é promessa do Senhor. É promessa do Senhor para as nossas vidas. Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Nós não vamos desistir, não desista. Terceiro e último ponto, como podemos colocar em prática essa mutualidade no nosso lar? De 2 formas. Ou de uma forma intencional, onde você marca com aquela pessoa uma conversa, um café, né, Divino? O bom de marcar café com o Divino é que ele paga, viu, gente? E marca um café, marca num lugar tranquilo. E ali em amor você gerou toda aquela circunstância, você confronta a pessoa naquele determinado assunto. E existe também, além da forma intencional, a forma espontânea, onde Deus gera circunstâncias, momentos, a pessoa chega em você, te dá aquela abertura, e você fala, agora, eu só estava esperando isso. Mas é necessário que você abra a sua boca. Você não tenha espírito de timidez, mas sim de ousadia. Porque Deus quer usar as nossas vidas para mudar as vidas de muitos. Amém? Amém? Então, concluindo essa palavra. Difícil esse tema, né, meus irmãos? Confrontamento, embate, né, Alexandre? Não é psicóloga, é difícil? Muito mais fácil a gente ficar na nossa zona de conforto. Eu não vou mexer nesse vespeiro aí de jeito nenhum. Minha vida está muito boa para mim ficar enfiando em problema dos outros, não é assim? Mas não foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou.
Ele chamou a sua vida, meu irmão, para ser um reparador de brechas, para mudar a vida de outras pessoas, a história de outras pessoas. E eu creio em nome de Jesus que através dos seus conselhos, firmados na palavra, muitos voltarão ao caminho do Senhor. Mas para isso, eu quero concluir essa palavra dizendo que você não está sozinho nessa jornada. Você tem um companheiro, um auxiliador que vai te guiar, vai te auxiliar. Procure sempre trazer Cristo para essa conversa. Ele diz que eu estou convosco todos os dias da sua vida. Então, em qualquer ocasião, Ele está conosco. Então, quando você for confrontar, admoestar, fala: Senhor, pegue na minha mão, vem comigo, coloca palavras na minha boca. Cristo vai te instruir, chame Ele para essa conversa. Coloque a sua confiança no Senhor, no poder do Senhor. A Bíblia diz, o Senhor Jesus dizendo para nós: sem mim nada podeis fazer. Não é na nossa força, não é por poder, mas é por Espírito Santo de Deus que os corações são transformados e mudados. Basta que você se coloque na brecha e diga: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Em nome de Jesus, que Deus levante nessa igreja homens e mulheres conselheiros, pessoas prudentes, que querem o bem uns das outras, uns aos outros, uns para com os outros. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai de amor, de graça, de misericórdia, de bondade. Muitos são, Senhor, os desafios de viver em comunidade, em família. Muitas vezes, Senhor, nossas forças se vão. Muitas vezes, Senhor, nos sentimos cansados e sobrecarregados. Muitas vezes, Senhor, cansamos de repetir e não ver mudança na vida do outro. Mas, Pai, eu te peço que nessa noite o Senhor faz força, faz forte o cansado, multiplica as forças daquele que não tem, Senhor. A tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Pai, que nós não possamos nos fadigar de fazer o bem, de querer o bem uns aos outros, de querer o crescimento uns para com os outros. Dentro das nossas casas, Deus, nos dê sabedoria para instruir os nossos filhos, para admoestá-los no amor e na palavra do Senhor. Que maridos e mulheres, Senhor, possa, Pai, em nome de Jesus, restaurar a comunicação sadia, possa ter uma comunicação, Senhor, de acordo com a Tua palavra, possa entrar em concordância, Senhor. Nós cremos que a partir dessa mutualidade, Pai, o espírito de divisão vai ser tirado das nossas casas, que os nossos corações possam ser um, Pai, para que as nossas famílias sejam fortalecidas no Senhor e na força do Teu poder. Usa-nos, ó Deus, usa cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.